Mas eu acho que eu quero falar sobre o Corinthians agora, porque estava rolando o treino na Neoquímica Arena para reconhecer o novo gramado ali, porque o Corinthians joga nessa semana no seu estádio. E eu quero falar com o Bruno Andrade, porque ele tem detalhes e bastidores dessa história envolvendo a saída do André para a Juventus da Itália, porque a Juventus quer muito o André, e existe uma precificação já do Corinthians pelo jogador, e o Corinthians urge pela necessidade de ter mais dinheiro no caixa para derrubar os 3 transfer bans ativos. Daqui a pouco eu atualizo sobre a situação do Wesley também. Mas depois a gente pode ver de Memphis, se tiver informação a gente fala aqui, depois a gente continua apurando. Mas, Bruno Andrade, sobre André na Juventus, teve alguma novidade nessa situação? A Juve, velha senhora, vai fazer uma investida de fato pelo volante do Corinthians, Bruno? O que eu posso trazer de novo aqui é que o André, no fim de semana, passou a ser a prioridade da Juventus. Em relação a valores, eu posso explicar, trouxemos na sexta-feira, não estive presente por questões pessoais, felizmente tudo bem, tudo resolvido, e vocês largaram a minha informação em relação ao valor que o Corinthians pede para negociar o André abre mão de parte dos direitos econômicos que tem, posso explicar isso logo mais. O que eu trago aqui é essa questão do hoje o André é a preferência, porque a Juventus tinha 2 nomes em cima da mesa, o André, brasileiro, Corinthians, e o João Palhinha, português, que pertence ao Bayern de Munique e jogou emprestado a última temporada pelo Tottenham. Tinha lá uma opção de compra, o Tottenham preferiu não avançar. Fala-se bastante de Benfica, fala-se bastante também da própria Juventus, mas quem assumiu a pole position para contratar o João Palhinha, Aston Villa, também da Inglaterra. É uma negociação que caminha para ser fechada entre hoje e amanhã. E como o Palhinha era o número 1 da Juventus, e ao que tudo indica, ele vai para o Aston Villa, faltando só entender se é um empréstimo com opção ou obrigação de compra, ou até mesmo uma transferência em definitivo, o Palhinha deixa de participar do radar da Juventus, o André sobe nesse patamar, sobe essa hierarquia como primeiro nome da Juventus. Agora é tentar entender se essa semana a Juventus oferece aquilo que o Corinthians quer. É importante frisar o seguinte, os números que nós trouxemos na última sexta-feira é aquilo que o Corinthians pretende para negociar. Veremos se a Juventus essa semana, e é expectável que aconteça algo essa semana, se a Juventus vai ofertar exatamente isso, lembrando, 18 milhões de euros fixos, que dá mais ou menos 105 milhões de reais na cotação atual, 4 milhões de euros por objetivos, 23,3 milhões de reais, ou seja, 18 mais 4, totalizando então 22 milhões de euros globais, por 80% do André. Hoje o Corinthians tem 70%, o André tem 30%, o André abriria a mão, passaria 10% para o Corinthians e ficaria com 20%. Então seriam 80% comprados pela Juventus, a ver quais serão os valores, o André carregaria os restantes 20%. É uma negociação, é uma história para, assim como a do Danilo, nós falamos agora no começo da live, Palmeiras, Botafogo, essa situação do André é para caminhar essa semana, seja positivamente ou negativamente, porque o Corinthians tem pressa para ter dinheiro, a Juventus tem pressa para contratar um jogador, tanto é que apostou nos últimos amistosos aí, pelo menos o último, o Arthur, que também é outro jogador na mira do Corinthians, e o Arthur não fez um bom jogo, ou seja, você perde o Palhinha, ou potencialmente perde o Palhinha para o Aston Villa, que é seu alvo prioritário. O Arthur, que foi testado, já não fazia assim tanto parte dos planos, não participou bem do último amistoso, é praticamente descartado. A Juventus também tem pressa para finalizar essa negociação, ou contratar o André, ou passar a bola e buscar outro jogador no mercado. O Hernan, e a Juventus pode ficar com, assim, a tendência é que negocie o Arthur, né? Mas pode, se contratar o André também, pode ficar com 3 meio-campistas brasileiros, né? Porque tem o Douglas Luiz, né? Douglas Luiz. Arthur e André. Belo meio-campo, hein? E volto a dizer, Arthur e André não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O Corinthians nem cogita aceitar o Arthur eventualmente como moeda de troca, até porque são situações distintas. Tem interesse, é muito caro, os valores são mesmo de outro mundo, pelo menos outra realidade, aquilo que o Arthur pede, nada a ver. Ou seja, nós falamos lá atrás, mas não custa reforçar, tá? O André é uma negociação, o Arthur é eventualmente outra, com ele ficando livre no mercado. O Corinthians não pagaria nada para a Juventus, é só pagar para o jogador e mesmo assim é um dinheiro pesado. E assim, essa questão do Arthur é muito importante a gente falar, e isso já aconteceu, não é a primeira vez, que assim, uma coisa é o departamento de futebol, Marcelo Paz, com seus diretores, lá com o Júlio César, trabalharem o mercado, as necessidades, conversarem com o Diniz e tudo mais, e aí começar a negociar, abrir uma negociação. Né? O Bruno Andrade, eu estava acompanhando aqui, estava de longe aqui, não estava participando diariamente, mas estava acompanhando o noticiário, e o Bruno trouxe a informação do pacote 100 milhões. E isso, internamente no Corinthians, se cria uma expectativa no ambiente político que é algo que o Osmar Stabile não quer. Né? Aquela coisa de tipo assim, pô, ao invés de cuidar da saúde financeira do Corinthians, está fazendo loucuras, já não chega o Memphis aí que não sabe qual que vai ser o futuro, o contrato que foi feito, o que se deve para o Memphis, o que se deve na praça, agora são 2 transfer bans aí que tem que derrubar de novo. Então, assim, na política do Corinthians, o Corinthians, e é um pensamento do presidente Osmar Stabile, de não fazer nenhuma loucura financeira.
de não apertar o sapato, de não apertar o sapato é bom, né? De apertar o cinto para não fazer loucuras, de não gastar. Então, assim, é uma situação que hoje, por mais que o Corinthians tenha boas conversas com o staff do Arthur, eles trabalham aqui no Brasil e também fora, né, que é o Cláudio Fiorito e o Frederico Pastorello. As conversas estão muito boas, em muito bom tom, mas chega no Corinthians, chega no presidente, chega nas pessoas próximas ao presidente, esses valores eles assustam e eles dão uma brecada. Mas, por exemplo, o Diniz gosta do Arthur, pede a contratação dele, pede a contratação de outros jogadores e o Corinthians acaba que não consegue corresponder aos pedidos, atender os pedidos dele. Isso não gera um desgaste, pelo que você apura, que você sabe, que você, seus anos de carreira assim, não gera um desgaste? O técnico chega lá, eu quero o Arthur, daqui a pouco eu falo sobre o Wesley, quero fulano, ciclano. E aí o clube, não consigo, não tem dinheiro. Não... Cara, assim, é a mesma coisa de eu chegar aqui no Fala Fonte e querer contratar mais 2 gruas com 2 violas aqui, botar mais não sei o quê, botar um estúdio virtual, blá, blá, blá. O chefe vai chegar e falar assim, cara, não tem verba. Então, assim, o trabalho do Marcelo Paz, o trabalho da diretoria, o trabalho do scout, o trabalho do Diniz é trazer as melhores opções. Sim. Só que quando não tem grana, aí não tem jeito. E quando bate lá no presidente Stabile, bate também na política do clube. É ano de eleição. Ô Bruno Andrade, quando você traz essa informação daquele pacote de 100 milhões de reais por um contrato de 2 temporadas e meia, assustou muitos torcedores do Corinthians, porque quando você vai fazendo aquelas contas ali, vai ficar isso por mês, dá uma bolada por mês e o Corinthians não tem dinheiro. O Arthur, em algum momento ele sinalizou que quer jogar no Corinthians, topa jogar no Timão e toparia talvez reduzir essa pedida ou não chegou ainda a esse estágio da negociação? Eu não tenho informação se ele topa reduzir a pedida, mas a partir do momento que o empresário dele, os empresários, os intermediários colocam esse valor em cima da mesa, é porque o Arthur está disposto a reforçar o Corinthians. Olha, por esse valor eu vou. Se esse valor for fechado, ele vai. Então, naturalmente, automaticamente, a informação é sim, o Arthur tem interesse em defender o Corinthians, reforçar o Corinthians, mas a depender dos valores. Se ele vai reduzir ou não é outra história, não tem essa apuração, a gente tem que ficar em cima. Quando eu trouxe o pacote 100 milhões de reais, é importante falar que você destrincha isso em 2 anos e meio. E aí depois é fazer a equação, o que é luvas, o que é salário. Na minha rápida conta ali, não tendo a divisão exata, eu acredito que ficaria entre 2 milhões de reais por mês, 2 milhões e meio, que era o valor que ele vinha negociando com o Grêmio. Então depois é você colocar no papel, se ele receber 2 milhões de reais por 2 anos e meio, o restante é luvas. Se ele receber 2,5 ou 2 que seja, o restante é luvas. É só fazer esse rápido cálculo, continua sendo muito caro, mas assusta menos quando você coloca na ponta do papel, na ponta do lápis, aquilo que for a divisão. O pacote de 100 milhões de euros, claro que assusta, mas volto a dizer, são 2 anos e meio, é um jogador que viria livre, você não paga transfer por ele, é negociação direta com o jogador. Se calhar, era mais caro contratar um jogador que com um salário menor, mas tendo que colocar mais para o clube que vai vender, ou seja, depende muito do ponto de vista da negociação. Mas para um Corinthians que tem problema de transfer ban atrás de transfer ban, aí, meus amigos, pouco importa se é negociação direta com o clube ou direta com o jogador, o dinheiro pesa na mesma. Só um detalhe que o Bruno está acostumado a estar tanto tempo na Europa, acabou falando 100 milhões de euros, mas é o pacote 100 milhões de reais, né? 100 milhões de reais, perdão. Isso, Pô, desculpa. Mas, Hernan, cara, tudo bem, eu não vou questionar os valores que o staff pede, mas, poxa, 100 milhões de reais por um contrato de 2 anos e meio, na minha visão e carta Bruno Andrade de opinião, parece tipo assim, se pagar, tudo bem, mas achei até loucura subir para esse valor. Ele não ficou no Grêmio porque é um salário muito alto, o Grêmio não conseguia arcar, mas parece que... Ele tá ligado com a informação que a gente vai trazer daqui a pouco do Grêmio. Ah, é? Tá ligado, assim... A postura? Entre aspas, o fracasso dessa negociação, né? Tá. Não vou dizer fracasso, mas a decepção desse negócio é muito em função do que o Grêmio hoje tem de teto, né? E o Corinthians também é um clube que está de teto. Gente, o Corinthians está endividado, o Corinthians tem que pensar em pagar as suas dívidas. Mas, assim, é importante falar também, mas o Arthur está sendo mercenário. Não, o Arthur é um baita de um jogador. O Arthur sobra no Brasil. Ele estava carregando o time do Grêmio nas costas. Assim, eu fiz alguns jogos no primeiro semestre do Grêmio, e assim, inclusive Grenal e tal, e assim, o Grêmio não tem conseguido performar, mas o Arthur sempre mantendo a regularidade. Você não vê o Arthur jogando mal. É que o Arthur era um cara sozinho ali, um copo de água no meio do deserto, né, do Grêmio. Então, assim, o Arthur é um jogador que está pedindo aquilo que vale, aquilo que seus representantes valem. E o Arthur tem mercado, né? Só que o Arthur, hoje, na realidade do futebol brasileiro, o Arthur está com esses valores de salário, com esses valores de luvas e negociação, esses termos, é jogador para Palmeiras, é jogador para Flamengo, é jogador para Cruzeiro. Então, assim, para quem tem que pagar 2,5 mil.
entendeu? Sim. É uma situação. O Corinthians hoje não tem esse poder, não. Teria que ser na base da negociação e teria que ser até zero informação. E aí eu vou puxar aqui a cartinha Bruno Andrade. Se você traz o Arthur, eu acho que não tem como você sustentar um Memphis. Cara, é absurdo. Não tem como, cara. Fica Essa muito- conta não fecha. Não fecha. Não é nem cobertor curto. É você tentar se cobrir numa noite fria com uma flanela. Exato. É verdade. Não tem como. Ornan, a minha produção mandou te perguntar pra vocês se Que tem é a alguma sua atualização. Meu famoso galinho. Tem alguma atualização do Memphis? Ainda Não, tá apurando, né? Ainda não. Ainda tá A rolando treino produção lá. é só sua? Não é do Hernan? Não é minha também? É que a produção fica enchendo o saco no meu ponto. é, E aí, é que você, a sorte de vocês, vocês não estão com ponto, que o Galindo fica gritando no meu ouvido Nossa, aqui. eu abri mão do ponto faz tempo. É, né? você foi bem, mas a sorte de vocês, assim. Não me fala no meu ouvido, Não, Galindo. mas o Bruno trouxe um ponto. A produção é só sua. Você pegou pra você. Não, eu vou dividir com certeza com vocês isso aí, porque eu não quero Galindo só pra mim, não, pelo amor de Deus. Ó, já vou falar sobre o Wesley, e daqui a pouquinho o Fernandinho do Cavaco mandou assim, informações do Grêmio, o Hernan vai falar aqui, que caso que a gente tava falando sobre o Arthur. Mas sobre o Wesley, até o pessoal falando assim, pô, o Corinthians foi pro terceiro transfer ban, vai contratar o Wesley, vai contratar alguém. O que eu apurei de informação sobre a contratação do Wesley, ponta que foi revelado pelo Corinthians, negociado com o Al Nassr e atuou na última temporada pela Real Sociedade da Espanha, é que o Wesley dá total prioridade para o Corinthians e vai aguardar essa resolução do Corinthians da queda dos transfer bans. São 3 ativos e o Wesley vai aguardar. Ele não tem pressa para definir seu futuro e dá total prioridade para o Corinthians. O Corinthians ainda não tem um prazo para derrubar esse transfer ban. Não tem, é uma dívida alta. Mas o Wesley, quando fala, tal clube de outra liga quer contratar ele, ou do time do Brasil, Cruzeiro e Grêmio, pelo que eu apurei, pularam fora dessa negociação, até por conta de uma postura de certas pessoas do staff do Wesley. E o Corinthians tem caminho livre. Caminho livre, porque tem uma dívida em andamento e não consegue registrar nenhum reforço. Mas o Wesley, pelas informações que eu tenho aqui, ele vai segurar todas essas sondagens de fora, de outros clubes do Brasil, do exterior, e dar total prioridade para acertar com o Corinthians. Ele quer voltar ao clube, já conversou com o Fernando Diniz já passou o projeto para ele, tem um acerto salarial. A questão é derrubar o transfer ban para contratar reforços.